atividade, aliás, o segundo estudo, que nós vamos fazer sobre um livro que nós começamos a estudar na quarta-feira próxima passada. Nós começamos a estudar o livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Gênesis, o começo de todas as coisas. Estudos bíblicos sobre o livro de Gênesis. Estamos aprendendo algumas coisas. Até aqui, nós estudamos apenas os versículos 1 e 2, e foi necessário estudarmos daquela forma os versículos 1 e 2, porque dentro da convicção que nós temos agora, nós vamos estudar a questão da criação propriamente dita. Então, hoje, nós gostaríamos que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 3, capítulo de número 1, versículos de 3 até o versículo de número 25, e deixasse marcar, e depois abrisse lá em Hebreus, capítulo 11, Galeria dos Heróis da Fé, o versículo de número 3. Aliás, nós vamos ler apenas neste momento o versículo de número 3, porque depois nós vamos ler versículo por versículo, lá no capítulo 1, de 3 até 25, Então vamos lá, a princípio, ler Hebreus, deixa aberto aí, Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia, não é difícil de abrir. Então, deixa aberto, marca, e depois vai lá em Hebreus, capítulo de número 11, onde nós estaremos lendo o versículo de número 3. Então, no momento estaremos lendo o versículo de número 3 do capítulo 11 de Hebreus, lá no Novo Testamento, Fazer igual ontem no grupo específico, se todo mundo tivesse a mesma Bíblia, eu diria assim, página 1548, e eles lá aprenderam, viu? Todo mundo na página abrindo a Bíblia, não precisou nem muita ajuda. Pouquíssimas pessoas precisaram de ajuda, Funcionou o sistema lá de página, os irmãos manusearam a Bíblia. Irmãos, estão aí com Hebreus 11, 3 aberto? Então vamos ler o que diz esse texto. Diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vou ler de novo para que vocês pensem bem. Tudo que nós vamos estudar, vou começar a estudar hoje, ou no Gênesis aí, no sentido de criação, tem muito a ver com esse texto aqui de Hebreus. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Como nós já mencionamos, nós vamos falar sobre a criação, mas a princípio sobre os 6 dias da criação, primeira parte, porque a segunda parte nós vamos ver depois. A primeira parte tem a ver com esses 6 dias da criação, mas depois tem a joia da criação de Deus. Os irmãos já estudaram sobre isso? A joia da criação de Deus, aí é a segunda parte, onde nós vamos assim estar estudando. Vamos orar? Pai, nos conduz, ó Deus, nesse estudo, que não fuja de nossa mente, não fuja de nosso coração, não fuja do nosso espírito, de nossa alma, aquilo que é o seu propósito para nós entendermos no sentido da criação que o Senhor fez de todas as coisas. Coisas que têm a ver conosco, coisas que têm a ver com a nossa existência, com a existência de cada um de nós, para que a cada instante possamos glorificar e exaltar o Teu nome. Abra o nosso entendimento, nos mostre, nos esclareça a Tua proposta para a nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguns dos irmãos aqui podem estar questionando qual é a importância
estudarmos o livro de Gênesis. É claro, o livro de Gênesis tem a ver com a origem de todas as coisas, mas a importância não é tanto, irmãos, na questão de nós estudarmos a origem de todas as coisas. A questão mais importante é que nós precisamos ter a convicção de que Deus criou todas as coisas, como a palavra de Deus nos ensina que Ele criou. Sabe por quê? Porque não tem capítulos de um livro tão contestado, tão discutido, tão desmentido quanto os capítulos 1 e 2 de Gênesis. As pessoas que não são teólogos, e até mesmo teólogos que nós poderíamos chamar assim liberais, muitas vezes discordam e tentam de alguma maneira colocar Gênesis como sendo uma alegoria, e nós não cremos nisso, irmãos. Por isso que lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 3, nos chama a atenção para que nós possamos ver a criação de Deus como sendo algo da fé. É algo da fé. Até porque, meus queridos irmãos, não existe ninguém na face da terra que se proponha a colocar com exatidão, com certeza absoluta, 100% como se criou todas as coisas. Qualquer coisa que tenha por aí, no sentido de criação, que não seja a criação divina, não seja a criação de Deus, nada mais é do que teoria. E digo mais, as pessoas precisam ter mais fé do que nós para crermos nestas teorias que muitas vezes se colocam por aí. Daí a importância de nós estudarmos a respeito do Gênesis, principalmente esses 2 capítulos iniciais que são tão contestados. Eu creio e gostaria que cada um dos irmãos, olhando para Gênesis, olhando lá para Hebreus capítulo 11, versículo de número 3, possa ver a questão de Gênesis como sendo uma narrativa da criação, mas uma narrativa histórica da criação, não qualquer alegoria ou como qualquer ficção que muitas vezes são colocadas por aí. Então, irmãos, é bom nós lermos, é bom nós estudarmos Gênesis, porque assim nós, pela fé, teremos convicção das questões espirituais. E nesta porção que nós vamos estudar nesta noite, que é o capítulo 1, versículos de 3 até o versículo de número 25, nós temos os 6 dias da criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias de sua criação. Chama a atenção aqui, meus queridos irmãos, para o último dia, porque o último dia nós só vamos olhar uma parte. Nós vamos deixar a criação do homem, que também faz parte do 6º dia, para o próximo estudo. Quem sabe, se nós terminarmos o de hoje, que nós propomos até o versículo de número 25, na próxima quarta nós já vamos estudar a questão da criação do homem, que também faz parte dos 6 dias, ou do 6º dia da criação. Por isso, nós estamos estudando hoje os 6 dias da criação, parte 1, que a parte 2 envolve especificamente o homem, a criação do homem, a joia da criação de Deus. Mas antes de nós entrarmos propriamente nesses versículos de 3 até 25, nós precisamos compartilhar com os amados irmãos algumas informações que são fundamentais para nós olharmos a questão do Gênesis pela fé. Não olharmos no sentido de evolução, mas olharmos
questão do criacionismo bíblico. Por que criacionismo bíblico? Porque existe criacionismo que não é bíblico. Existe criacionismo que é tão somente filosófico. São pessoas que pensam, imaginam e aí então criam algumas questões no sentido de criacionismo. Nós não, olhando para a palavra de Deus, nós estaremos olhando e chamando a atenção para o criacionismo que é bíblico propriamente. E para isso nós precisamos compartilhar três questões aí. A primeira questão é a definição do que é criacionismo bíblico. O criacionismo bíblico é a doutrina segundo a qual Deus criou a partir de sua palavra tudo quanto existe. Criacionismo bíblico fundamenta-se nessa questão. Deus criou a partir de sua palavra todas as coisas que assim existem. Tanto é que nós já lemos lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 3, que vale a pena nós chamarmos a atenção mais uma vez, quando o autor dos Hebreus diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível que veio a existir das coisas que não aparecem. Então, nós precisamos entender, isto é o criacionismo bíblico, a doutrina segundo a qual Deus criou a partir de sua palavra tudo quanto existe. Agora também precisamos olhar para os fundamentos do criacionismo bíblico. E são três os fundamentos do criacionismo bíblico. Primeiro, como nós já vimos, Deus criou tudo a partir de sua palavra. Então, o primeiro fundamento é tão somente a palavra de Deus. E dentre a questão da palavra de Deus, irmãos, nós precisamos salientar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nada mais é do que a palavra de Deus. Porém, na criação, Deus dizia as coisas, Deus mandava surgir as coisas, ser criadas as coisas, e assim aconteceu. Está vendo então, irmãos? Porque essa questão é uma questão de fé, da criação de Deus, é uma questão de fé. Se nós não tivermos fé, nós não vamos crer nisso. E se nós somos cristãos, irmãos, basta para cada um de nós o testemunho da sua própria palavra. Nós estamos lendo a sua palavra e assim nós cremos. É um testemunho da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que Deus criou e criou dessa forma as coisas, pela fé nós acreditamos que o universo foi formado pela palavra do Senhor. Não podia ser diferente. Se a Bíblia não for capaz de nos convencer a respeito disso, o que mais vai ser? Será que Darwin vai ser o responsável para nos convencer? Será que um pensamento filosófico será o responsável? Não, é uma questão de fé. Nós lemos e cremos literalmente naquilo que a Bíblia está nos ensinando. O segundo fundamento, irmãos, é a razão humana. Embora a nossa vida, o ser humano esteja comprometido pelo pecado, a razão ainda é eficiente para nos conduzir a este Criador. Não sei se vocês já entenderam isso ou se já perceberam isso. Todas as pessoas, seja aonde essa pessoa estiver, de alguma maneira a pessoa vai buscar um ser que seja celestial, um ser que possa ser chamado de Deus. Por quê? Porque nós fomos criados e o nosso ser, aquilo que está aqui dentro de nós, algo espiritual, exige de cada um de nós um Deus. Você pode ir lá para uma tribo que nunca teve contato com o ser humano, pode ter certeza que de alguma maneira, até de forma antibíblica, eles
têm algum Deus, ou vão adorar o sol, ou vão adorar o macaco, ou vão adorar as árvores, ou vão adorar alguma coisa, porque alguma coisa precisa ser o Deus deles, inclusive os ateus. Já perceberam, irmãos, que os ateus creem mais em Deus do que muitas pessoas que dizem que creem em Deus? Sabe por quê? Porque só pelo pressuposto deles quererem, ou pelo menos tentarem provar a não existência de Deus, eles já estão crendo que existe um Deus. Então, às vezes, eles creem mais do que muitas pessoas que dizem que creem em Deus. Se vocês olharem para Romanos capítulo 1, versículo de número 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Não sei se vocês conseguem observar quando estão viajando, por onde vocês estão passando. Eu gosto de observar bastante, principalmente o relevo aqui do sul de Minas, irmãos. Que maravilha! Aquilo ali não tem mano do homem, aquilo ali é Deus purinho, e aquilo deve provar a existência de Deus. Todavia, nós não vamos ignorar de maneira nenhuma que Satanás vem tentando de alguma maneira equivocar, ou pelo menos cobrir aquilo que é a criação de Deus. Mas mesmo assim, as coisas são belas. Mesmo assim, nós quando olhamos para determinadas coisas, nós vemos que só algo divino, a mão de Deus, ou a palavra de Deus, não é verdade? Para criar determinadas coisas tão belas. Este é o fundamento, a razão humana. E a terceira e última é justamente a questão da criação, né? A própria criação testemunha do Criador. Vamos lá no Salmo de número 19, versículo 1. O Salmo todo poderia nos ensinar, mas o versículo 1 já é mais do que suficiente para nos mostrar essa questão no sentido escriturístico, no sentido bíblico, no sentido divino, no sentido espiritual. Salmo de número 19, versículo de número 1. Olha o que diz. Diz assim: os céus, está assim na Bíblia de vocês? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a própria criação nos mostra essa questão de forma muito clara. Depois que nós olhamos aí os fundamentos, nós precisamos ver os objetivos no sentido do criacionismo. São três também. Primeiro, mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas, nós já vimos isso. Segundo, demonstrar que, por criar tudo quanto existe, tudo pertence ao Senhor. Estão percebendo isso, irmãos? Se Deus criou todas as coisas, por natureza, Deus também tem direito de todas as coisas. Não vai dar para nós lermos, mas depois vocês podem ler o Salmo de número 24, que vai demonstrar isso. E por último, levar-nos a adorá-lo como nosso Criador e Senhor. Por que nós fomos criados, irmãos? Para que nós, seres humanos, fomos criados? Será que para brigar, para tirar Dilma do poder, para colocar pessoas nos poderes? Será que para isso? Não. Sabe para que nós fomos criados? Única e exclusivamente para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Então isso é muito significativo. As outras duas coisas que nós podemos mencionar aqui, que são informações fundamentais, é que a criação é pela palavra do Senhor mesmo. Nós já vimos isso em Hebreus capítulo 11, versículo de número 3, e muitos outros textos nós poderíamos ver essa questão também, principalmente lá no capítulo de número 19 do Salmo 19, capítulo 19 do livro de Salmos, melhor assim expressando. E todas estas coisas, e outros tantos livros que nós poderíamos
podemos ver para considerar isso. Então, a criação pela palavra de Deus mesmo, poder de Deus, soberania de Deus. E por último, esses dias aí que eu não vou compartilhar com vocês agora. Eu vou compartilhar quando chegar no texto bíblico, para nós ganharmos tempo, porque eu já perdi um pouquinho de tempo. Perdi não, já usei um pouquinho de tempo, né? E vou querer explicar isso aí de forma mais clara quando chegar então no texto que nós vamos estudar. Então, irmãos, vamos lá então para a questão em si que nós queremos compartilhar nesta noite, que são os 6 dias da criação. Os irmãos já estão cientes, porque nós precisamos estudar e, claro, crer, ter fé nessa criação da maneira que a palavra de Deus assim nos ensina. Então vamos lá, irmãos, parte por parte. Primeiro dia então, primeiro dia nós encontramos nos versículos de número 3 até o versículo de número 5 de Gênesis capítulo 1. Vamos lá ler então, Gênesis capítulo 1, versículos de 3 até o versículo de número 5, que diz assim, olha só: disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui, irmãos, nós temos a criação da luz. Nós precisamos entender que essa luz, como diz aí, disse Deus, haja luz, não é a luz do sol, né? Algumas vezes as pessoas se confundem quando leem a respeito da criação e dizem que esta luz aqui é a luz do sol. Não pode. A luz do sol só foi criada no 4º dia, né? Agora, por que criar isso aqui, irmãos? Deus está começando a sua recriação. Lembra que no versículo de número 2 a terra se tornou em um caos? Lembra que havia trevas na face do abismo? Está aí o versículo de número 2, se vocês não leram ainda, diz assim. E aí, irmãos, eu encontrei, trouxe a minha Bíblia antiga, que a versão está na palavra que eu gosto. Diz assim: a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então havia necessidade de uma luz. Agora, que luz é esta? Que luz é esta? Essa é uma luz, irmãos, que se refere a uma fonte, e uma fonte de Deus, né? Tem quem diga que essa luz aí é a luz cósmica propriamente, e que foi criada justamente para mostrar que Deus tira todas as coisas das trevas. Tanto é que o texto aqui deixa claro a respeito disso, né? E viu Deus que a luz era boa, e aí diz, e fez separação, houve separação entre a luz e as trevas. Então, irmãos, esta luz aqui é a luz cósmica, e demonstra que Deus, quando criou, começou a recriar todas as coisas, na verdade, Ele criou o universo, a ponto dessa luz cósmica, que não é a luz do dia propriamente, não é a luz do sol, veio a trazer luz e dissipando assim as trevas. É importante também salientarmos no versículo de número 4, que diz assim: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação. E fez separação. Essa expressão aí, fez separação, é a primeira das 3 separações que Deus faz aqui no sentido de criação. Sempre Deus fazendo distinção entre algumas questões. Na verdade, de 3 questões
questões. E todas as vezes que Deus faz essa separação, depois que Ele faz a separação, Ele fala que a questão era boa. Só depois disso. Perceba só. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Trevas, irmãos, sempre foi uma coisa terrível para Deus. Trevas sempre deve ser terrível para cada um de nós que cremos nesse Deus único, vivo e verdadeiro. No versículo 5 diz assim: chamou Deus a luz, que, irmãos? Dia, não é o dia do sol ainda, viu, irmãos? É a luz cósmica, é uma luz que não se sabe de onde vem, mas era necessário para dissipar as trevas. E as trevas, noite. E olha só o que ele termina aqui no primeiro dia: e houve tarde e manhã, o dia primeiro, ou primeiro dia. E é aqui que nós vamos entender essa questão do dia. Veja, irmãos, há uma grande discussão também de pessoas que não são estudiosos da palavra de Deus, pessoas que vamos dizer assim, tentam se utilizar da ciência para levar as pessoas a desacreditar na palavra de Deus, e dizendo que essa questão de dia nada mais é do que eras. Veja, irmãos, a pergunta é a seguinte: Deus precisava de muito tempo? Deus precisava de dias para criar todas as coisas? Não. Isso aqui é uma forma didática para demonstrar como Deus criou ou recriou todas as coisas. Não. E daí, algumas pessoas, alguns estudiosos, chegam a dizer o seguinte: o nosso mundo tem bilhões de anos. Não é verdade? Irmãos, no sentido bíblico, o nosso mundo não tem mais do que 6.000 anos. Não é coisa antiga. Quando nós observamos justamente isso aqui, até porque o texto diz aqui: houve tarde e manhã, o primeiro dia. É claro que essa expressão tarde e manhã é porque naquele tempo, no sentido bíblico, no tempo bíblico, os dias eram contados a partir do pôr do sol. Se ponha o sol, e aí então as pessoas iam dormir. Quando eles acordavam, tinha outro dia. Iam dormir depois do pôr do sol, acabava o dia. Então era de um pôr do sol a um outro pôr do sol. Mas isso aqui não era um dia específico de 24 horas, se nós podemos dizer, como estamos vivendo hoje. Não mais do que isso, mas muitas coisas têm sido colocadas. Para nós não, tem pouco tempo, não tem mais do que 6.000 anos a Terra, não tem esses milhões aí, e algumas pessoas até dizem: e o carbono 14? Carbono 14 nada mais é do que teoria também, irmãos. Eles dizem que é científico, mas quem disse? Quem viveu milhões de anos para mostrar que o carbono 14 pode demonstrar um tempo nessa questão? Ninguém. Então, são tudo teorias. E nós precisamos acreditar justamente isso. Até porque Deus não precisava nem de um segundo para criar todas as coisas. Não esqueçam, Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra, a partir da sua palavra. Então nós precisamos acreditar nisso. Então essa luz cósmica então foi criada no primeiro dia, dissipando propriamente a questão das trevas. O propósito de Deus sempre dissipar, sempre eliminar as trevas no sentido espiritual que nós estamos assim compartilhando. E aí vem o segundo dia. O segundo dia, nós vamos ver aí dos versículos 6 até o versículo de número 8. Olha só o que diz. Diz assim: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação, segunda separação, e separação
águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento, o que, irmãos? Céus. É o que diz aí: houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus criou o firmamento. A palavra firmamento significa expansão. Expansão. Firmamento, irmãos, é a questão de se colocar, estabelecer alguma coisa a partir dessa expansão. Alguns estudiosos acham que essa expansão foi de uma forma brusca, né? Se colocou lá e, para se ficar, é o que nós podemos chamar de nosso céu atmosférico. Eu não sei se os irmãos sabem, mas até que acontecesse o dilúvio, na terra nunca choveu. Vocês sabiam disso? Todos sabiam disso? Até que acontecesse o dilúvio, na terra nunca havia chovido, irmãos. Então, quando se dizia naquele tempo, vai se chover tanto que vai se inundar, isso é questão de piada. Por quê? Porque eles ainda não tinham experimentado essa questão. E como é que as plantas sobreviviam? Como é que as pessoas tinham água? Porque Deus fez essa separação. Deixou a água para se beber e colocou, veja só, no que diz aí o versículo de número 7, e as águas sobre o firmamento, como uma quantidade de atmosfera lá, de alguma coisa na atmosfera, e aí então as pessoas tinham o vapor que chegava até cada uma daquelas pessoas, ou que precisava vivenciar, até que veio um dilúvio. E aí depois que veio o dilúvio, meus irmãos, começou a chover. Choveu tanto, né, que inundou a terra. Mas Deus fez essa separação. As águas debaixo do firmamento, as águas aqui, e a água no firmamento. É claro, se estava lá no firmamento, é para beneficiar em alguma coisa. Então era um vapor, diz a palavra de Deus. Não chuva propriamente. Não teria aquela nuvem, né? E a nuvem está preta, vai chover muito, né? A nuvem está branca, é nuvem só de vapor, essas coisas. Não, Deus colocou lá para ter o vapor, não para ter essa questão do medo que as pessoas têm de trovoadas e todas essas questões aí que nós muitas vezes observamos, né? Então, expandir ou estender algo com golpes, que eu já falei anteriormente. E as águas sobre o firmamento, que nós aprendemos, isso pode até explicar, irmãos, o capítulo de número 5 de Gênesis. O capítulo de número 5 de Gênesis fala a respeito do ser humano vivendo muito, né? Naquele período ainda não tinha qualquer dificuldade. Talvez essa água no firmamento protegesse as pessoas, não tivesse a questão de trazer qualquer dificuldade, né? Porque aí a gente está pensando no capítulo 5, já havia o sol já, né? E as pessoas viviam muito mais naquele período, né? Longevidade, tinha longevidade humana. E também os capítulos 6 até 9, que a quantidade removida do dilúvio universal, né? Então, não se tinha dificuldades com respeito a essas questões. Então, se criou essa diferença lá no firmamento, o céu, a atmosfera propriamente, né? O firmamento, a atmosfera. Terceiro dia, Gênesis, versículos de 9 até o versículo de número 13. E aí nós vamos ver Deus recriando outras coisas. Diz aqui: disse também Deus:
ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça